A dinâmica de um ecossistema envolve vários fatores, e um deles é a cadeia alimentar, assunto da nossa aula de hoje. Sou o professor Johnny, biólogo e neuropsicopedagogo, e daremos início à nossa aula. Bom, vamos lá. Pessoal, para começar então a falar sobre cadeia alimentar, a gente tem que definir então as relações tróficas, que seria o quê? Os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Mas Johnny, o que é isso? Vamos responder então. Os seres autótrofos são aqueles seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como exemplo aí a gente tem as bactérias, algumas, as plantas e as algas. Então a gente vai ver aqui umas imagens sobre esses exemplos. Nessa primeira imagem, a gente tem então a bactéria. Então, algumas têm a capacidade de fazer a quimiossíntese, que é a produção do seu próprio alimento. Lembrando, algumas, não todas. Temos as plantas, como exemplo aqui eu tenho aqui uma samambaia. Ele é um ser autótrofo, então ele produz o seu próprio alimento. Através de quê, Diana? Pela fotossíntese. Então, ele lembra daquela fórmula lá? Ele consegue pegar os raios solares e transformar junto com a quebra da água, transformar isso em açúcar, que seria o seu próprio alimento. Esse açúcar, no caso, seria a glicose. E as algas, que também fazem o processo de fotossíntese. Já, galera, os seres heterótrofos são aqueles seres que dependem de um outro organismo para ele ter como fonte de alimento. Mas como assim? Então, definindo melhor, ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, mesmo assim, ele depende de outro. Mas como que ele depende? Eu vou usar aqui como exemplo você. Você depende de um outro ser para ter alguma fonte de alimento. Qual seria? Pode ser aquela salada que você comeu no almoço, aquele pedaço de carne, o arroz, o feijão. Isso seria organismos provenientes aí. Temos aí uma mosca, ela depende de um outro organismo para se alimentar. E temos aí também o leão, ele precisa lá da zebra, ele precisa dos outros animais lá para poder se alimentar. Então ele depende de um outro organismo. Bom, estabelecido isso então, a gente tem aí como um nível trófico a ser agora desvendado aí, pessoal. No nível trófico a gente vai ter 3 níveis, aquele nível produtor, o consumidor e o decompositor. Quando eu estou falando de nível trófico, quando eu me refiro ao produtor, eu estou falando aí sobre plantas. Plantas, pessoal, ela não depende de ninguém, então ela é um ser produtor, então ela só produz. Então a reprodução de uma planta, no caso, seria na cadeia alimentar uma produção de alimento, uma fonte alimentícia. Já os consumidores, eu coloquei aqui a foto de um cara preparando um hambúrguer. Esse cara ele vai consumir aquela carne é proveniente de quê? De um animal. Então é um consumidor, então ele está consumindo alguma matéria, consumindo algum organismo. E por último temos os decompositores, que no caso seriam os fungos e algumas bactérias, que eles conseguem fazer a matéria voltar ao meio. Certo, pessoal? Nesse slide, pessoal, cadeia alimentar aqui então eu defini então como plantas, herbívoros e carnívoros. Se a gente for colocar aí o seu nível, no caso o nível trófico, a gente vai definir aqui as plantas como seres produtores, os herbívoros como consumidores e os carnívoros também como consumidores. Os decompositores estão aqui nos restos mortais, nas excretas, enfim, em outros substratos inferiores. Colocando aqui nesse novo slide aqui, a gente consegue ver perfeitamente a ideia de uma cadeia alimentar. Aqui a gente pode perceber, vamos começar aqui então pelas plantas. Que você percebe que tá uma plantinha lá e tal, e logo em cima tem a borboleta. Borboleta é um inseto. O inseto ele depende algumas vezes de folhas, folhagens para se alimentar. Então, no caso, esse inseto ele é um herbívoro. Ele vai lá e come a plantinha lá.
E de segundo momento a gente tem o sapo, que o sapo come inseto. E nesse inseto nada mais é que seria uma mosca, enfim, diversos aí. Então a gente tem como o sapo aí como um consumidor secundário. Então ele está consumindo a matéria da planta diretamente. Então ele precisa da borboleta, que a borboleta precisa da planta. Enfim, e aí como um consumidor terciário a gente tem a cobra, que se alimenta do sapo e ela é, então no caso, um consumidor terciário. Aí temos por fim então os decompositores, que eles ficam empenhados aí de realizar a decomposição de toda a matéria orgânica proveniente dessa teia. A gente pode dizer que os decompositores pode consumir a planta, no caso ela pode ser morta, enfim, até mesmo viva, que algumas conseguem consumi-las. A gente tem aí as excretas dos insetos aqui nessa imagem, que os decompositores também conseguem consumir as excretas do sapo e da cobra. Não só a excreta, também como se ele morre, ele consegue reproduzir essa matéria ao meio. Bom pessoal, terminamos a nossa aula. Agora eu vou propor aqui para vocês uma interatividade. É uma charge da Mafalda. Vou começar a ler aqui para vocês. Mafalda diz: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? E Miguelito respondeu: a vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é um meio intermediário entre o pasto e nós? Aí vem a questão. A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha é caracterizada como: alternativa A, produtora; alternativa B, consumidora primária; alternativa C, consumidora terciária; alternativa D, consumidora secundária; alternativa E, decompositores. Espero que vocês acertem e até mais.